Bom dia! Hoje são 21 de fevereiro de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Nesse vídeo vou narrar um pouco minha amizade com o Marcos Antônio Nunes da Silva, que infelizmente faleceu há 2 meses, no final de dezembro, em Fortaleza. Então aqui vou contar um pouco sobre nossa amizade. Nasci em Sobral, no estado do Ceará, em 1956. Quando eu volto à minha infância, eu me lembro morando já na Avenida Boulevard Pedro II, hoje Avenida Doutor Guarani, onde está localizado o edifício mais famoso de Sobral, o Arco do Triunfo, o Arco de Nossa Senhora de Fátima, lá em Sobral. Pois bem, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, faleceu ali, em uma casinha. Hoje essa casa não existe mais, foi demolida e hoje infelizmente faz parte do muro do Colégio Luciano Feijão. Infelizmente, várias casas foram demolidas e hoje é um paredão morto, sem vida. Destruíram um pouco a história de Sobral. Pois bem, morei ali até 15 anos de idade, em 1971. Saímos dali, morávamos em casa de aluguel, sempre família pobre. Saímos dali e fomos para outra rua, aí a Rua Maria Tomásia, no final da Avenida Boulevard Pedro II, hoje Avenida Doutor Guarani. Então, com 15 anos de idade, fomos morar na Rua Maria Tomásia. E meus amigos hoje de Sobral, os amigos que eu tenho lá, são os amigos que eu conquistei na Rua Maria Tomásia. E ali o Marcos Antônio Nunes da Silva, o irmão dele, Paulo Roberto Nunes da Silva, o Raimundo Alves Pereira, o irmão do Raimundo, Edilson Alves Pereira, morando todos na Rua Maria Tomásia. E na esquina, a casa imensa do Manés, a dona Zenaide, já falecidos também, os dois. E ali a amizade com os filhos, não é? Principalmente o Theo, o Regis e o Fernando. Pois bem, então fui morar na Rua Maria Tomásia com 15 anos de idade. Isso em 1971, na Rua Maria Tomásia. E ali, numa casa de aluguel, de frente a ela, a casa do Marcos Antônio Nunes da Silva. Consegui uma foto recente do Marcos, graças à ajuda de minha irmã, Aleuda, que mora em Sobral, na Rua Padre Fialho. Então veja a foto aí do Marcos Antônio Nunes da Silva, cujo falecimento ocorreu agora em dezembro, no final de dezembro. Aí na foto, meu amigo Marcos, a esposa dele e uma filha. Eles estão aí, obviamente, em Foz do Iguaçu, né, nas cataratas do Iguaçu, lá no Paraná. Então é aí a foto mais recente que eu obtive, do Marcos, meu amigão aí, infelizmente falecido no final de dezembro. Pois bem, e o pai do Marcos se chamava o Antônio, seu Antônio, que era enfermeiro, né? O Arquelau, São Antônio Arquelau, enfermeiro. E a esposa dele é uma pessoa maravilhosa. Lembro-me, como se fosse hoje, a dona Dalva, mulher fantástica, a dona Dalva. Então ali morava a família do Marcos, o pai dele, Antônio Arquelau, enfermeiro, e a esposa Dalva, e os filhos, o Marcos, o Paulo, o Bartolomeu, mais conhecido por Leleu, e a Gorete e a Socorro,
depois se casou com o Batista, filho de outro enfermeiro, o François. Lembro-me como se fosse hoje. Pois bem, e havia também o filho, o Helder, na época já casado com a Nanzeli. O Helder morava lá na praça da Igreja da Sé, com a Nanzeli, casado, o filho, o irmão do Marcos, o Helder. Pois bem, e aí aquela família maravilhosa. Eu, Paulo, Marcos, o Raimundo Pereira, o irmão dele Edilson, estudávamos mais à frente no mesmo colégio, na escola, no colégio estadual Dom José Tupinambá da Frota, lá na Cidal, antiga Cidal. E o colégio ainda existe hoje, claro, colégio estadual Dom José Tupinambá da Frota. E nossa turma, estudava lá, não na mesma classe, no mesmo ano. Eu estudei no mesmo ano com o Edilson. O Raimundo já estava adiantado, o Raimundo. Pois bem, então a minha vida na adolescência e os meus amigos que eu tenho hoje, conservo em Sobral, são os amigos esses aí, da Rua Maria Tomásia, meus verdadeiros amigos. À exceção de um, o Ayrton, que mora perto do mercado municipal de Sobral. Não morou na Rua Maria Tomásia, mas eu o conheci no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota. Pois bem, o Marcos, a nossa amizade foi sempre maravilhosa. Nunca houve discussão, muito menos briga entre nós adolescentes. Repito, em 1971 cheguei à Rua Maria Tomásia, eu com 15 anos de idade. E aí, deixa-me contar aqui duas coisas sobre o Marcos. Veja aí antes uma foto que eu tenho aqui, uma foto fantástica, em que aparece aí o Marcos, veja na foto. Muito bem. Essa foto aqui, eu sempre aguardo com carinho. Inclusive eu dei uma cópia aí para o meu amigo Maurício. Então vamos ver, veja essa foto aí. O Marcos Antônio Nunes da Silva aparece aí na foto. Então vamos analisar e vamos ver cada pessoa aí, vamos ver. Peguemos inicialmente aí os que estão em pé, da esquerda para a direita, vamos lá. O primeiro aí da esquerda, em pé, com os braços cruzados, camisa branca, tenho uma vaga lembrança dele. Não morava na Rua Maria Tomásia, ele morava já em Fortaleza. Ele e o irmão dele, que fica aí, mas também aparece aí, vamos chegar lá. Então esse aí não foi um amigo meu. A pessoa que morava em Fortaleza apareceu aí, tirou a foto com a gente para jogar uma bolinha e tal. O segundo aí, sem camisa, também não era amigo meu, não morava na Rua Maria Tomásia. Veja agora aí o terceiro, com a bola na mão aí, no braço, entre o braço direito. Aí, grande amigo meu, morava na Rua Padre Fialho com a Rua Maria Tomásia, quase na esquina. Aí foi um grande amigo meu, o Carlinhos. Nunca me esqueço do Carlinhos. Ele aparece com a bola aí porque ele jogava sempre na posição de goleiro. Ninguém, quem é garoto sabe disso, né? Quem é adolescente, ninguém quer ficar no gol. O pessoal quer ir para a frente, né? Pegar a bola, jogar, driblar, fazer gol, etc. Ninguém quer ficar no goleiro. O Carlinhos aí, totalmente diferente. A gente jogava bola sempre em Campinhos, lá em Sobral, e o Carlinhos aí jamais largava a bola. Então aí o Carlinhos teve uma morte muito triste. Eu me lembro como se fosse hoje. Num dia de sábado nós íamos jogar uma bolinha esperando o Carlinhos. Só que ele havia saído bem cedo com destino ao Cine Alvorada, que hoje não existe mais, Cine Alvorada. Ali ele foi fazer um serviço logo pela manhã, colocar um cartaz lá no mural do cinema, lá na parte superior.
do cinema, perto dos fios de alta tensão. E o que aconteceu? Parece que ele pegou lá uma vara de ferro e aí, de forma inadvertida, ele tocou com esse ferro no fio de alta tensão. E o Carlinhos ali levou um choque imenso. Ficou inconsciente, foi levado à Santa Casa de Misericórdia. E a gente esperando por ele, como se ele estivesse em casa. E aí chegou a notícia de que havia acontecido esse acidente com ele. E ali, lamentavelmente, ele ficou quase um mês na Santa Casa de Misericórdia, de forma inconsciente, e veio a falecer. Nunca me esqueço disso. Aí está o Carlinhos, grande amigo, inesquecível. Muito bem, seguindo aí, ao lado do Carlinhos, de braços cruzados com a camisa branca, o grande Maurício, meu grande amigo Maurício, que hoje mora em Fortaleza. O Maurício, ele tinha uma banca de jornal de frente ao Norte Shopping, na Avenida Bezerra de Menezes. E ali, quando eu soube que ele tinha uma banca de jornal, ele é testemunha. Eu estava sempre lá. Quando eu estava em Fortaleza, passeando, sempre eu ia lá à banca de jornal do Maurício, e ali eu conversava com ele por 2 horas, 1h30, ele é testemunha disso. Ele vai assistir a esse vídeo e ele vai aí testemunhar que eu sempre estava lá na banca de jornal dele, conversando sobre a nossa adolescência lá em Sobral. Maurício, e ele é primo do Raimundo Alves Pereira e do Edilson Alves Pereira. Então, aí o Maurício. E esse aí, o último em pé, que está aí, também, ele era de Fortaleza, não é amigo meu. Passou aí, o irmão dele é o que está em pé, no outro lado, oposto. O irmão dele, em pé, o primeiro da esquerda, é irmão desse aí. O último aí à direita, em pé, entendeu, gente? São irmãos, mas não são amigos meus. Muito bem, agora vejamos aí os 4 que estão agachados aí. Essa foto é de 1972. Eu estava com 16 anos de idade, morando na Rua Maria Tomásia. Então vamos aí, os agachados. Da esquerda para a direita, vamos lá. O primeiro à esquerda aí. Veja, eu estou aí, o primeiro da esquerda, 16 anos de idade. Logo em seguida aí, Paulo Roberto Nunes da Silva, que é irmão do Marcos. Paulo está vivo, com muita saúde, mora na rua ainda Maria Tomásia. Aí o Paulo Roberto Nunes da Silva, pessoa maravilhosa. Ao lado dele agora vem o terceiro aí agachado. Aí está o Marcos Antônio Nunes da Silva, que infelizmente faleceu agora, no final de dezembro, há 2 meses. Aí está o Marcos Nunes da Silva, irmão do Paulo. Aí está o Marcos aí. É triste, gente, perder um amigo é triste. Uma pessoa com quem você conviveu, é triste, cara. Ao lado do Marcos aí, o meu amigo Raimundo Alves Pereira. Raimundo sempre morou solteiro, morou na Rua Maria Tomásia. A mãe dele, os pais dele, proprietários de uma casa na Rua Maria Tomásia. A casa está ainda lá com a família. O Raimundo casado mora hoje na Praça do Patrocínio, mas a casa permanece na Rua Maria Tomásia, da família. Raimundo Alves Pereira. Aí está, gente. Essa foto aí maravilhosa. E eu tenho aqui uma foto também, vou mostrar a vocês agora. Tenho uma foto também aí do Raimundo recente e o irmão dele, o Edilson Alves Pereira. Então vamos procurar essa foto aí, veja agora a foto. Aí é o Edilson. Consegui essa foto aí. Aí é o Edilson Alves Pereira, irmão do Raimundo Alves Pereira. O Edilson mora no interior, perto aí de Sobral. Edilson Alves Pereira. Aqui outra foto, aqui ó.
o Edilson aí com um boné, um chapéu na cabeça, né? Aí sentados no sofá, o Raimundo Alves Pereira, irmão do Edilson. E aí a mãezinha do Raimundo, a Francisquinha, acho que é Francisquinha, a gente tratava por Francisquinha, sentadinha aí na poltrona. Uma mulher maravilhosa, sempre com carinho para as pessoas que chegavam à sua casa. Então a dona Francisquinha aí, tenho boas recordações dela. Ela morreu, salvo engano, há 2 anos, infelizmente. E os pais do Raimundo aí, do Edilson, maravilhosos. O pai dele tinha uma rural, bem conservada e levava a gente para um sítio que ele tinha perto de Sobral. Seu Gerardo, o nome dele, salvo engano, me lembro ainda. Então ele nos levava aqueles adolescentes para o sítio dele perto de Sobral. Muito bom, a gente passava uns 2 dias lá, 3 dias. Havia um senhor chamado Benedito, a gente chamava de Beneditão, porque ele era muito alto, forte. E havia perdido um olho, me lembro do seu Benedito, lá no sítio do pai do Raimundo. O Raimundo também, Alves Pereira, vai assistir a esse vídeo. E ele é testemunha de que sempre quando vou a Sobral, eu sempre o procuro. Sempre eu vou ao emprego dele lá, ao trabalho dele, no escritório de contabilidade, lá na Praça Coluna da Hora, em Sobral. O Raimundo é testemunha. Então eu tenho uma profunda consideração, eu tenho um profundo carinho por esses amigos que eu consegui, que eu conquistei quando morava na rua Maria Tomásia, lá em Sobral. Cheguei lá em 71 com 16 anos de idade e saí de lá com 19 anos de idade para morar em Fortaleza. Só deixei a rua Maria Tomásia para morar em Fortaleza. E aí eu já estava com 19 anos de idade. Deixei Sobral com 19 anos de idade. Logo após servir aí o exército, né? Tiro de guerra 10011, que ficava de frente ao cemitério São José. Hoje mudou de lugar, o tiro de guerra. Então, prestei o serviço militar ali no exército. E quando foi em dezembro de 1975, eu com 19 anos de idade, aí junto com minha família fomos morar em Fortaleza. Então morei em Sobral, nasci em Sobral e morei lá até 19 anos de idade. Mas nunca deixei meus amigos. Sempre que ia a Sobral e sempre que vou, eu me encontro com eles. Sempre, era essa alegria. E aí morei 8 anos em Fortaleza. Cheguei a Fortaleza em dezembro de 75, saí de lá em abril de 1984, saí de Fortaleza, de ônibus para Brasília, à procura de concursos públicos, porque eram muito escassos em Fortaleza. Então vim para Brasília e estou aqui em Brasília desde 1984, né? Então são 38 anos de Brasília, e morei 27 anos no Ceará, né? 19 em Sobral e 8 em Fortaleza. Então eu tenho mais tempo de vida em Brasília do que no Ceará. 38 anos de Brasília, e sempre vou a Fortaleza. Pois bem, agora em novembro, no dia 10 de novembro do ano passado, cheguei a Fortaleza, passei ali 2 meses. Não deu para ir a Sobral por causa do calor. Havia uma escassez de chuva muito grande. Estava insuportável e calor, e Sobral estava pegando fogo. Minha irmã Leuda me disse que lá estava pegando fogo. Já é quente Sobral. E com aquela escassez de água, não estava chovendo no Ceará. Um calor imenso, queimadas ao longo das rodovias. Então foi difícil tentar ir a Sobral. Dessa vez não fui, mas vamos aguardar a próxima vez. Pois bem,
Então eu estava ali em Fortaleza, cheguei lá no dia 10 de novembro. Quando foi só em janeiro, já voltando para Brasília, voltei para Brasília no dia 6 de janeiro, 2 meses em Fortaleza. Lá para o dia 2 de janeiro, é que eu soube que meu amigo Marcos Nunes da Silva havia falecido, infelizmente. E pior, eu soube que o Marcos estava morando em Fortaleza. Eu soube disso só em janeiro, após a morte dele, lamentavelmente. Se eu soubesse antes, em novembro, quando eu cheguei a Fortaleza, se eu soubesse que o Marcos estava morando em Fortaleza, eu iria correr à procura dele para a gente se encontrar, conversar um pouco. Eu iria ao encontro dele, mas eu só soube que ele estava em Fortaleza só após a morte dele, lamentavelmente. E ele estava morando, eu soube depois, estava morando na Avenida João Pessoa, em Fortaleza. Ora, João Pessoa, lá para onde eu fico, em Fortaleza, é um pulo. Dá para ir até a pé, ali pela José Jataí. Então ele estava morando numa avenida, João Pessoa, perto da minha, Avenida Sargento Hermínio. Então fiquei muito triste por ter sabido disso somente após o falecimento do Marcos. Então, soube do falecimento dele no início de janeiro apenas, quando já estava voltando para Brasília, lamentavelmente. Então, eu tenho pelo Marcos e pelo irmão dele, Paulo Roberto Nunes da Silva, um profundo carinho. Então eu quero contar aqui 2 coisas sobre o Marcos aqui, quando eu morava lá na rua Maria Tomásia. Certa vez, eu estava lá, em casa de aluguel, né, família pobre. A casa do Marcos já era de propriedade do pai dele. E o pai dele era enfermeiro, o seu Antônio Arquelau, pessoa maravilhosa. Então aqui 2 coisas do Marcos aqui, eu e o Marcos. Primeiro caso aqui, o primeiro fato. Certo dia eu estava com uma gripe muito forte, lá com 16 anos de idade aí, 72. Eu estava com uma gripe muito forte, com estado febril e com calafrios, numa rede quietinho lá dentro de casa. E o Marcos percebeu que eu estava assim, ele saiu calado e depois foi falar com o pai dele, falar sobre o meu estado de saúde, que eu estava muito fraco, tossindo, febre, calafrios. E aí o pai dele veio, seu Antônio Arquelau. Lembro-me como se fosse hoje. Ele veio, conversou comigo, perguntou o que eu estava sentindo. Aí ele voltou à casa dele e trouxe lá uma injeção, aplicou em mim a injeção. No dia seguinte, eu já estava quase totalmente curado com essa injeção que ele aplicou em mim. A minha saúde já era outra no dia seguinte. E seu Antônio Arquelau não me cobrou R$1 por isso, um tostão. Tudo de graça. Nunca me cobrou. Fez isso por amor, cara. Em outra ocasião, e isso era frequente, Dona Dalva, sempre pela manhã, a mãe do Marcos, fazia tapiocas maravilhosas. E o Marcos, sempre, ele e o Paulo, sempre ia lá, batia a porta da minha casa de manhã, para eu comer tapioca com eles. Eles faziam isso, tanto o Marcos como o Paulo, irmão dele. Isso ninguém esquece, cara. Não há como esquecer isso. E outro caso que aconteceu comigo e com o Marcos, ele tinha uma bicicleta, não sei se era dele, ou era emprestada, sei lá. Ele tinha uma bicicleta, aí ele resolveu dar um passeio ali depois da Santa Casa de Misericórdia, que fica um pouco afastada do centro de Sobral. Santa Casa de Misericórdia. E aí eu subi no aro da bicicleta na frente, e ele lá, o Marcos, na bicicleta, né, pedalando. Aí havia lá uma ribanceira, um montezinho, não muito íngreme, mas
monte considerável, uma ribanceira. Aí nós subimos, ele subiu com a bicicleta, eu no aro, né? Aí depois descemos. Quando nós estávamos descendo por essa ladeira, o pneu lá bateu uma pedra já grande, e nós caímos. E a bicicleta estava numa velocidade considerável. Foi uma queda feia. Eu na frente e o Marcos pedalando, né? Foi uma queda feia. Ainda bem que não tivemos apenas escoriações, né? Lesões leves, né? Arranhões no braço, na perna. Mas o negócio foi feio. Por pouco aí a gente não ficou numa situação pior. Então resolvi aqui, gente, fazer esse vídeo para deixar aqui essa lembrança de uma amizade maravilhosa. Minha, e repito, o Marcos Antônio Nunes da Silva e todos aqueles amigos que ainda estão na Rua Maria Tomásia. Tenho por essas pessoas um profundo carinho, uma profunda amizade. Sempre que estou em Sobral, que vou a Sobral sempre, eu os procuro. Eles são testemunhas disso, sempre, porque tenho uma grande consideração com eles. Então resolvi fazer esse vídeo, vou terminar aqui, mostrando, narrando um pouco da minha amizade com o Marcos Antônio Nunes da Silva. Um amigo que se foi, infelizmente, mas é a vida. A morte é a única certeza que nós temos, é a morte. O importante é a gente viver com intensidade, é a gente ser amigo, amável, otimista. Isso é que é importante. A morte, ninguém deve ligar para a morte, ninguém deve se preocupar com a morte. Quando ela vier, você não existe mais, acabou-se. Ninguém deve se preocupar com morte. Você deve ficar com os olhos voltados para a vida, viver com intensidade. Isso é que é o importante. Então, o Marcos Antônio Nunes da Silva foi uma grande perda para mim, um amigo inesquecível, como também o Carlinhos, lá da foto, segurando aquela bolinha. Então aí, é essa a minha iniciativa em narrar uma amizade, que ter amigos é uma coisa maravilhosa. A família do Marcos, a esposa perdeu um esposo, os filhos perderam um pai, os irmãos perderam um irmão e eu perdi um amigo. Muito obrigado.